Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Let's Talk da disciplina de Física Geral Experimental 1, agora do módulo 52. Estamos finalizando o módulo, já está naquela etapa realmente final, ali nos últimos realmente, porque essa é a aula, então, que vocês vão tirar todas as dúvidas para enviar o mapa. Nas últimas aulas, ou mais específico na última agora, que foi a aula 8, nós falamos sobre a atividade mapa. Digo falamos sobre a atividade mapa, mas na verdade falamos sobre o conteúdo que a atividade mapa está abordando, né? Então, aquela de estática, hidrostática, tudo isso nós falamos, fomos até o estúdio para poder mostrar um experimento para vocês, alguns experimentos, e trazer um pouco mais da realidade, né, das aplicações, até para vocês já terem ideia de como vai ser o mapa realmente. Se você já começou a fazer, ótimo, fique aqui nesse vídeo, nessa aula, para você tirar todas as suas dúvidas, saber se está só realmente correto tudo aquilo que você já fez e em seguida enviar. Se você ainda não começou, ótimo também, fique aqui até o final, assista a aula completa e acredito que vale a pena fazer uma vez a aula completa, se você ainda não começou o mapa, né? Talvez valha a pena você ver esse vídeo por completo e depois voltar, pausar esse vídeo nos momentos específicos enquanto você realiza esse mapa, pode facilitar muito. Beleza? Bom, sem muitas delongas, né? Já que a atividade mapa é um material de avaliação prática de aprendizagem. Pessoal, estamos falando de física, né? Então, realmente, queremos que seja física experimental, trazer aquela ideia de experimentos que vocês possam colocar a mão na massa. É isso que a atividade mapa tem a proposta de trazer, e para a física geral experimental 1 não é diferente, ou até mais aplicado, já que a gente vai falar daqueles experimentos virtuais que estão à disposição para vocês, aqueles experimentos da Algetec. Então, você tem à disposição de vocês aquele vídeo de descrição de como encontrar como encontrar realmente onde está os laboratórios virtuais dentro do seu estúdio. Além disso, para cada atividade ali tem, para cada experimento, são vários experimentos que vocês têm à disposição e que serão utilizados na atividade mapa são apenas 2 experimentos. Vamos começar falando desses experimentos antes de falar do mapa em específico? Acredito que pode ser melhor. Esses experimentos da UGTEC, pessoal, são realmente muito legais e interessantes. Vocês têm um começo, meio e fim desse experimento, tem todo o procedimento a ser feito, toda a descrição do que será utilizado, qual é o objetivo do experimento, aonde eles querem que você chegue com esse experimento em si, qual é o objetivo final. Então, tudo isso é para direcionar a melhor forma possível de você realizar esse experimento. A partir do momento que você realizou o começo ali, todos os direcionamentos iniciais, o procedimento, leu toda essa etapa, fez o experimento em si, aí na atividade mapa vai ficar mais fácil de ser realizada. Você pode fazer primeiro né? Primeiro ler a atividade mapa e depois ir para a atividade experimental ou vice-versa. O importante é aqueles resultados que você obtiver lá no experimento virtual seu da UGTEC serão sim utilizados aqui para entrega do mapa, ok? Então, você que vai fazer toda a simulação, prestem muita atenção, porque o programa também está organizado para te dar respostas equivocadas se você não seguir todo o procedimento correto. Então, prestem bastante atenção, façam passo a passo com calma, para que o experimento em si possa te dar, então, respostas corretas, valores corretos e esperados. Tudo bem? Então, todo esse procedimento, etapa por etapa que a gente está falando, é porque, sim, o experimento, não, o virtual não vai te dar só valores esperados, reais e corretos. Ele também pode te dar valores incorretos
se você não realizar da forma correta como ele tem que ser feito. Tudo bem? Então, prestem bastante atenção para cada etapa que ele pede. Foi lá, fez uma vez, leu como é o procedimento, entendeu como é o experimento virtual, vem aqui para o mapa. E aí sim, você volta para o experimento virtual tendo certeza do que o mapa pede e você consegue preencher todas essas lacunas, sabe? Mais ou menos essa é a ideia geral. Vamos falar do mapa, então, específico da atividade, essa que tem que ser entregue, que vale uma nota aí considerável para vocês. Pessoal, esse mapa é individual. Não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui na nossa sede toda uma equipe preparada para corrigir a sua atividade. Então, se você desenvolve um tempo para realmente fazer esse mapa, que não é tão simples, né? Não é tão rápido de ser feito, aqui também nós temos um determinado tempo para poder avaliar o seu trabalho individualmente, comparar com os trabalhos dos seus colegas. Então, se a gente receber fotos iguais, deduções, valores muito iguais, a gente sabe que é cópia. Então, será cancelado, será anulado, realmente porque a gente sabe que é um trabalho individual, somente seu. Vamos para alguns critérios que podem dar erro aqui, né? Ter equívocos que podem acontecer de vocês não receberem a nota. Então, na hora de enviar esse arquivo mapa, prefiram aquele arquivo PDF. Então, para quem não sabe, na hora de enviar esse arquivo, você pode enviar em diversos formatos, mas quando a gente recebe, a gente pode receber esse arquivo com diferentes estruturas, desconfigurado, perder-se ali uma imagem, nitidez, enfim. Então, faz todas as etapas, realiza todo o procedimento mapa, independente se você fizer por fotos no seu caderno ou se você fizer já realmente no computador, prefiram sempre passar para o PDF. Ele pode ser PDF ou em arquivo compactado também, dá super certo, mas o PDF acredito que assim que é de longe o melhor formato para que a gente possa receber e fazer essa correção sem maior problema. O arquivo de resposta ele pode ter quantas folhas você quiser, quantas fotos, quantos etapas você quiser, não tem problema. O importante é que tudo esteja em um arquivo final só, e de preferência em PDF. A gente sabe que também temos outras disciplinas acontecendo ao mesmo tempo para alguns alunos, então faltou física aqui, né? Mas observa bem, porque não vamos aceitar, não será aceito outra forma de entrega. Então, você enviar para o seu professor mediador ou ter algum outro tipo de troca de disciplina, né? Algum outro tipo de colocar esse arquivo em algum outro local do estúdio, infelizmente não vai ser considerado, porque o pessoal que faz essa correção está só realmente ligado e linkado com a atividade mapa, o local do estúdio em que vocês anexam a atividade mapa de Física Geral Experimental 1. Além disso, façam sempre o passo a passo. Eu sei que aqui nós vamos ver daqui a pouco que a gente tem uma preencher tabelas, né? Preencher valores ali que podem ser mais diretos. Mas aproveitem para sim colocar embaixo. Fala, olha, para preencher a tabela 1, aí coluna 1, a etapa 2, aí alguma coisa assim, coloquem o passo a passo, porque às vezes aquele valor pode estar até diferente do que seria, do que deveria ser, mas se você fez o passo a passo, fica mais fácil de ser considerados a sua resposta, mais fácil de te dar mais nota possível. Problemas frequentes, então, não confundam os arquivos, deixe aquele arquivo com um nome bem fácil de vocês enviarem, deixe ele sempre em PDF e também, então, tenham certeza, antes de clicar em finalizar, tenha certeza que aquele arquivo que você está anexando naquele local é realmente o de Física Geral Experimental 1. E a atividade mapa, não é atividade estudo 1, não é qualquer outra atividade. Beleza? Acho que finalizamos os recados para então vir para então falarmos específico da atividade em si de física. Vou até tomar uma água.
para falar com mais calma com vocês. Neste início, tem uma introdução sobre o assunto, né? Que está falando no livro de vocês, lá na unidade 8. Nós temos o equilíbrio de corpos, que é, então, com uma força resultante nula. Se o momento do sistema, que é a soma das forças, né, que agem, é nulo, a gente não tem, então, rotação. Então, nós falamos de rotação na aula 8. Essa estática é o que faz com que a gente tenha, então, estruturas melhores em prédios, casas, pontes, né? E pensando nessas estruturas também entra guincho, guindastes. A gente fez em aula ao vivo um exemplo até de uma grua, qual seria o peso máximo que a gente pode utilizar. Esses exemplos são para ilustrar quão importantes são os princípios de estática, associado, claro, aos equilíbrios de corpos rígidos. Já na hidrostática, a gente deixa de falar de corpos rígidos e agora fala de fluidos. Então, algumas propriedades importantes, densidade, pressão, são importantes para a gente poder definir as condições de equilíbrio de um fluido. Os estudos de Arquimedes, que a gente falou dele em aula ao vivo, tem então quando o corpo é submerso, qual é a força que surge, que é a força de empuxo. Além disso, ele fala então sobre as aplicações, né, de Arquimedes em diversas áreas. Temos em embarcações, aeronaves, projetos de medidores de vazão, enfim. Já que falamos de tudo isso, colocamos uma contextualização muito boa, vamos falar então sobre os dois conceitos citados, estática e hidrostática. Falamos na unidade 8, na aula ao vivo 8. Se você ainda não viu, se você perdeu essa aula, pausa aqui esse vídeo, vale a pena assistir primeiro a aula 8, depois continuar aqui sobre o mapa, tudo bem? E nós vamos abordar em específico aquele conteúdo. Você está trabalhando numa empresa e tem um equipamento que superaquece. Nesse momento de superaquecimento, algo inesperado, não projetado, não esperado que acontecesse esse superaquecimento. Como você tem um superaquecimento, tem aquelas porcas e parafusos que são realmente, quando aquecidos, dilatados e por isso acabam se soltando. Para solicitar recompra, a gente precisa dessa peça em específico. Como que eu vou saber qual é essa peça em específico, pensando que às vezes você não achou, ela só se soltou e você não viu que ela se soltou? Ou viu, ou você tem que comprar mesmo, mas você não pode levar, enfim, a gente está colocando uma possível aplicação aqui, pensando que nós temos então a massa exata dessas peças. É isso que a gente quer determinar. Qual é a massa dessa peça? A gente tem disponível, vamos pensar que aqui você não tem uma balança disponível e você tem só um experimento de estática que tem o equilíbrio de corpos rígidos. Então, pensando naquele experimento de estática lá do laboratório virtual de vocês, depois que você fazer uma primeira ideia do laboratório virtual de estática, aí a gente vem para as etapas aqui de realizar. Nós temos que, para cada um daqueles corpos de prova do experimento virtual, vamos imaginar que é uma peça solta e que você precisa determinar aquela massa. Pessoal, é uma situação hipotética aqui, claro que seria mais fácil você só colocar numa balança, mas vamos pensar que a gente tem uma limitação aqui de equipamentos que você coloca, então, nesse experimento de estática. Você coloca um dos corpos no prato em equilíbrio, né, no prato, e coloca o outro lado naquela alavanquinha, né, para frente, para trás, até que você atinja o equilíbrio. Quando você atingir o equilíbrio fazendo realmente esse experimento por completo, a gente vai conseguir preencher essas tabelas, essas linhas da tabela. Então, as colunas 2, 3, 4 e 5 são dados experimentais. Quer dizer que você vai pegar a distância do centro de rotação ao contrapeso,
vai pegar a massa do contrapeso, percebam só que aqui é uma coluna só, quer dizer que essa massa do contrapeso não muda. A distância do centro de rotação ao centro do prato também não muda. A massa do prato também não muda. O que vai mudar é a massa do corpo de prova. Então, as colunas 2, que é essa daqui, 3, 4 e 5, que é essas 5 primeiras, fazendo o experimento para cada tipo de para cada tipo de peso, você vai ter esses valores. Então, colocou o pezinho 1. Do outro lado, você vai equiparar essa distância até que chegue no equilíbrio. Então, essa distância até o centro de rotação está aqui na coluna 1. A massa do contrapeso é sempre a mesma, né? O que a gente muda é realmente o corpo de prova. Então, determine todos os outros. O que vai mudar para cada um é realmente essa primeira coluna. A coluna 3, 4 e 5 é o mesmo valor para todos os pesos, porque a gente está utilizando a mesma balança, né? O mesmo, é, o mesmo experimento em si, só está mudando qual é o corpo de prova. Então, tudo isso é mantido constante, a massa, a distância e a massa do prato. Até aqui, ok? São dados experimentais. Professora, quer dizer que eu vou fazer 4 vezes o experimento de estática? Isso mesmo. Você vai começar ele de início ao fim, colocar o peso, equiparar e tal, 4 vezes repetidas, cada uma para cada peso. Não importa a ordem que vocês fizerem. Se fizer do mais leve para o mais pesado, do mais pesado para o mais leve, do menor para o maior, tanto faz, gente. O importante aqui é que vocês realizem para os 4, ok? A partir daí, a gente tem então que vamos realizar a massa do corpo de prova. É a coluna 6, né, dessa tabela. Se é a coluna 6 a partir de cálculos, coloquem o passo a passo. Lembra bem? Aqui, na verdade, está o exercício 2, porque esse daqui é o exercício 1, né? Então, neste, coloca ali, calcula qual é a massa do corpo de prova. Qual é a equação que você utiliza para cada um deles? É a mesma equação, só que 4 vezes repetidas. Qual é essa equação que você usou? Pelo menos uma, descreva o passo a passo. Gente, você pode até entender que você descreveu uma e as outras serão repetidas, mas se é o cálculo completo, apresente todas. Pelo menos a gente tem certeza que você compreendeu o processo para chegar naquele resultado. Beleza? Então, para preencher a coluna 6 aqui dessa tabela, façam o passo a passo de cálculo. Depois da tabela mesmo, faça aquele passo, escreva para o peso 1 o que está considerando, por quê, da onde vieram os dados e assim por diante. Exercício 1, experimento de estática, bem ok, né? Tranquilo. Acredito que o de estática seja o experimento mais tranquilo, até porque é a mesma situação, só vão mudando os pesos que você utiliza. Ótimo, finalizado. Exercício 1, confere, tá tudo certo? Tudo certo, ótimo. Vamos para o exercício 2. E aí você vai abrir, então, aquele experimento de hidrostática. Abre esse experimento de hidrostática, faz a leitura da apresentação do experimento, do roteiro, faz um pré-teste, que são aquelas perguntinhas rápidas, faz pelo menos uma vez o experimento virtual para entender mais ou menos, e aí sim, agora você vem para o exercício 2 para saber o que está sendo pedido e aí realizar o experimento com o propósito de retirar valores a serem adicionados aqui na resposta. Agora, então, a gente tem laboratório virtual de hidrostática. A gente vai usar o tema específico de empuxo, né, que é do Arquimedes. Vamos imaginar que esse cilindro, então, é o corpo de prova e que a gente vai, então, precisar da massa a ser determinada. Faça todos os passos do experimento indicado no roteiro. Digo isso porque no primeiro exercício, lá em estática, a ordem não interfere tanto, né, como você está realizando. Já aqui, ele pode sim e vai te dar valores muito equivocados se você pular
alguma etapa. Então, abre o roteiro numa tela ou numa parte da sua tela, abre na outra realmente o experimento em si, ou às vezes no celular, se você conseguir, né? Abre no celular o passo a passo e na tela o experimento. Tenha em mão as duas coisas. Isso vai facilitar muito para que você faça o experimento de hidrostática todo corretamente. Beleza? Fez uma vez, teve certeza que aquele roteiro está tudo certo, você pode vir e preencher a tabela. É uma tabela mais fácil de preencher, mas, como eu disse, né? Se você fizer alguma coisinha ali errada, vai te dar algum valor diferente. Então, preencheu ali somente com o valor que está indicado no dinamômetro para cada situação. Ótimo. E aí vamos para as etapas. Porque aqui não é só preencher, nós vamos tirar os dados agora dessa tabela para poder obter realmente os resultados. Utilizando apenas dados de volume e densidade do cilindro. Utilizando apenas volume e dados do cilindro, que é do rodapé do experimento. Qual é a massa desse sólido? A gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então, pensando naqueles dados só do rodapé ali do experimento, qual seria a densidade ali teórica que a gente tem? Qual seria a massa teórica desse sólido? Na B, a gente já tem agora com os valores fornecidos na linha 1. Qual seria a massa desse sólido? Você tem o dinamômetro. Qual é a força que a gente utiliza aqui para equiparar com esse dinamômetro? Como a gente acha massa? Na letra C, nós vamos aí, pessoal, na letra B, vamos lembrar que a gente tem de um lado o dinamômetro puxando, né, esse peso. De outro, nós temos uma forcinha aí, força-peso, né? Por isso que nos dá os dados de peso. Esses valores aqui, então, é que vão nos dar, utilizando o G 9,8, você calcula a massa. Para cada item desse A, B, C, D, E, pessoal, faça o passo a passo, com calma, descrevendo. Da onde você tirou aqueles dados? Pode ser que você só bate na calculadora e coloque aqui o resultado, mas a hora que a gente está corrigindo, não tem certeza. Da onde você tirou? Como você pensou nisso? Então, coloque as equações, por mais que sejam às vezes cálculos rápidos que só na calculadora já dá o resultado, ainda assim, descreva da onde você tirou, o que foi isolado nessa equação, como que você chegou naquele resultado, qual é a unidade desse resultado. Olha que importante aqui, unidade. Se a gente está falando de um dinamômetro, qual que é a unidade de newtons? Falamos disso em aula ao vivo. Newton, como a gente classifica o Newton? Se o Newton, então, é o nosso sistema internacional de forças, quer dizer que a massa vai estar numa determinada unidade e a gravidade numa determinada unidade. Então, tenham certeza que você está colocando a resposta na unidade correta. Isso vale tanto para a letra A quanto a letra B, ok? E pode ser que vocês cheguem em valores diferentes, mas também tem unidades diferentes. Ou, se chegar em unidades iguais, vocês têm que chegar em valores também parecidos. Tudo bem? Então, coloquem sempre aqui as unidades para ter certeza se está mais ou menos naquele valor esperado. E aí, então, nós vamos para aqueles valores teóricos de novo. Teóricos de volume de cilindro, densidade da água, gravidade. Se você tem tudo isso e aquele equacionamento que está lá no livro, aquele equacionamento do livro de empuxo, ou então, né, qual que seria, ele pede qual é o empuxo, pensando que esse litro vai estar totalmente submerso, né? Qual que vai ser? Como que calcula o empuxo? Qual a equação que a gente utiliza? Na aula 8, deixamos bem certinho aí qual que é a equação quando a gente tem um sólido totalmente imerso naquele líquido, a partir então só de valores teóricos, nada da tabela na letra C. Então, vocês percebam que aqui a gente tem valores teóricos, dados experimentais. Valores teóricos, e aqui a gente vai agora na letra D para dados experimentais novamente.
Então, na letra D, a gente vai utilizar aqueles valores 1, 2, 3 e 4 das linhas aqui, ó. Nós vamos utilizar a tabela completa. Você vai ver quais desses que a gente pode calcular para achar o empuxo. Não necessariamente são os 4. Então, apenas os dados aqui no experimento, como que você pode calcular o empuxo. De novo, aqui são só dados experimentais, você não vai utilizar um valor que é dado na teoria, tudo bem? Então, aqui são somente dados experimentais. Como que a gente calcula o empuxo? Por que a gente calculou o valor, então, no dinamômetro, ou seja, essa força, de uma situação e depois de outra? A diferença entre elas, qual que vai ser? Nós temos aqui, então, dois valores também, né? Quais são esses dois valores? Se você utilizou em um só, já está ótimo. Mas podem ser encontrados dois valores para esse empuxo. Não está ótimo, não, o exercício pede. Quais os dois valores que podem ser encontrados? Eu já estava falando coisa errada. Na letra D, nós temos aqui, a partir dos 4 valores ali, um menos o outro, que jeito, um mais o outro, que jeito. Não vou dar muita dica aqui, que senão dou a resposta. Mas vocês têm dois valores de empuxo que podem ser obtidos. Tudo bem? Então, na letra D tem duas respostas. Indiquem, olha, para o empuxo tal, a gente pode encontrar fazendo esse e essa operação com esse daqui. Para o empuxo tal, a gente faz agora esse com esse daqui para chegar nesse valor. E aí, esses valores são parecidos ou são muito diferentes? Será que está correto? Será que está mais ou menos? Então, aqui na letra A, B e C, nós só temos uma resposta. Mas na letra D são duas respostas, ok? Indiquem a conta e o passo a passo das duas respostas aqui na letra D. E, de novo, a gente foi para uma parte de teórica, experimental. Teórica, experimental. E agora finalizamos com mais uma teórica. Por quê? Nós temos uma expressão, e falamos até dessa expressão em aula, né? Que é a expressão de aparente diminuição sofrida pelo peso do corpo. Então, por quê que a gente utiliza uma e não a outra? Eu já falei, né? A gente, pelo qual motivo usamos a expressão aparente diminuição sofrida pelo peso do corpo e não diminuição do peso do corpo? Por que esse termo aparente? A gente falou em aula, eu falei no finalzinho da aula 8, hein? Dei a resposta para vocês. Na verdade, na aula, acabou que eu nem lembrava que estava essa atividade mapa aqui pedindo isso, senão eu não tinha falado tão claramente, mas não tem problema. Finalzinho da aula 8 está falando exatamente. Por que é aparente e não realmente diminuição? O que a gente tem de diferente? Esse peso pode diminuir ou não? Gente, aproveite aqui. Descreva realmente tudo o que está acontecendo. Por quê? Da onde? Sabe? Vocês têm muita base. Realmente, no nosso livro, nas aulas ao vivo, nós falamos muito sobre essa letra E. Por que é aparente? Na verdade, a chave está nessa palavrinha, né? A palavrinha aparente. Diminui? Sim. Já justifique, aproveita, né? Diminui por causa disso, disso. Quando acontece isso, então temos. Tá, mas por que além de diminuir, nós temos também essa diminuição aparente desse peso? Então, tudo isso daqui vai ajudar você a responder ali com algumas linhas. Não é uma resposta de uma linha, não. Você já tem bagagem e conhecimento, com certeza, a partir das nossas aulas ao vivo, de escrever e discorrer mais sobre tudo que está sendo falado aqui nessa letra E e também no experimento ao todo. Tudo bem? Bom, pessoal, vou reforçar com vocês, já que finalizamos aqui, né, nosso mapa, tá bem sucinto, tem só duas atividades, mas tá falando de dois experimentos bem completos. Dois experimentos ali, complexos até,
de que você precisa compreender o que está acontecendo, quais são as equações que vão ser aplicadas, como aplicar essas equações. Tudo está na unidade 8 do livro, então já estou até tirando uma parte de pesquisa de vocês para saber qual unidade, qual a parte do livro que está sendo falada. Mas, já que tudo está na unidade 8, fica mais fácil. Peguem aqueles conteúdos, estudem, avaliem quais as equações. Faltou avisar, gente. Aqui eu frisei realmente que a gente está falando de um empuxo quando o corpo está todo submerso, né? Mas no livro nós temos equacionamentos para quando não está submerso. E não é este o caso. Tudo bem? Então não confundam as duas equações. Em um, a gente tem realmente o corpo inteirinho submerso naquele líquido e a gente usa um tipo de equação. Quando a gente tem o estilo iceberg, que fica uma pontinha para fora ou uma parte para fora da água e o restante para dentro, temos outro tipo de equacionamento. Então, não confundam. Esse tipo de equacionamento que fica metade para fora, metade para dentro ali da água, né? Volume imerso e submerso, submerso e emerso, né? Para cima da água. Esse equacionamento não é para ser aplicado aqui. Então, também vai o conhecimento de vocês de identificar qual equação utiliza em qual situação, para que vocês possam diferenciar tudo isso e aplicar aqui só a equação de empuxo para aquela que a gente tem, então, o volume todo imerso. Beleza? Pessoal, os experimentos virtuais em si, na aula que vem, na aula 9, vou falar de todos eles, mas já que você está fazendo atividade mapa, aproveita que está o experimento virtual aí aberto, os experimentos no plural, porque nós temos muitos e que utilizamos todos eles nas nossas aulas ao vivo. Então, na aula que vem, eu vou até ligar, né? Ou melhor, linkar quais experimentos a gente falou em quais unidades. Mas se você está aí com um tempinho agora nesse finzinho de semana, a partir de hoje aí que você vai realmente avaliar o mapa, entregar o mapa, fez certinho, tirou as dúvidas, claro, o professor mediador está à disposição de vocês. E aí, como eu disse, né? Todos aqueles cuidados iniciais de aula que a gente falou hoje, aqueles cuidados de qual é o arquivo, o formato do arquivo, por favor, em PDF, evita muitos erros. Tenha certeza que você anexou aquele arquivo. Então, a hora que você colocou certinho ali, abre o arquivo novamente antes de finalizar, de enviar. Porque depois que você clicou em finalizar, aí a gente não consegue realmente recuperar se você mandou esse arquivo incorreto e tudo mais. Então, tenham certeza que aquele arquivo é o correto. Se, além desta aula, você ainda está com alguma dúvida, os professores mediadores estão à disposição. Aproveitem até essa aula para pegar um minuto ali do vídeo, falar, professora, fala isso no minuto tal, e ainda fiquei com dúvida. Isso vai até ajudar os professores mediadores a saber qual é a sua dúvida, em qual aplicação, em qual exemplo, em qual parte do experimento, porque a dúvida de vocês pode ser no experimento virtual também. Tá tudo certo, pode acontecer. Mandem suas dúvidas também do experimento virtual em si, não tem problema. Importante que vocês tenham certeza que está tudo da melhor forma possível para vocês enviarem e finalizar o mapa da nossa disciplina de Física Geral Experimental 1. Combinado? Obrigada a todos por assistirem até aqui. Na aula que vem, a gente volta com a última aula, aula 9 da nossa disciplina. Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição e voltamos na próxima aula ao vivo. Tchau, tchau.